Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que estejam com saúde, se cuidando, né? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Eu tô aqui hoje para fazer a explicação do conteúdo da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 2, beleza? A semana 2 continua com o mesmo eixo temático da semana anterior, que trata dos cenários da globalização e fragmentação e as novas regionalizações. O nosso tema tópico vai ter uma mudança, porque na primeira semana nós estudamos os países desenvolvidos. Na semana 2, esta semana, o objetivo é estudar o crescimento dos países emergentes no contexto da globalização, compreender esses territórios de destaque nas novas regionalizações e discutir um pouquinho sobre a relação sociedade e natureza, mas nem tanto. Os dois primeiros tópicos é que serão trabalhados mais especificamente pelo PET, tá bom? A habilidade, como eu sempre falo para vocês, a habilidade é aquilo que você, estudante do terceiro ano do ensino médio, deve conseguir desenvolver após ouvir essa explicação, após acompanhar a aula. Então, a habilidade que você deve construir, desenvolver é avaliar os fluxos econômicos que expressam uma territorialidade visível, prognosticar sobre o futuro do planeta, tendo como referência os padrões de produção e consumo do capitalismo global. Em relação aos conteúdos relacionados, aqui é muito importante que vocês prestem atenção. Então, o conteúdo do PET vai falar sobre as transformações econômicas dos países emergentes, vai tratar de desigualdades regionais. Eu vou abordar isso principalmente quando eu for falar sobre a China, a trajetória da China. Indústria e investimento tecnológico, BRICS, a gente vai estudar bem legal sobre os BRICS, as contradições e preocupações, algumas relações econômicas e também vamos entender este conceito aqui, o conceito de tigres e o conceito de novos tigres asiáticos, bem como o panorama socioeconômico deles. Espero que estejam muito animados, a aula de hoje é muito legal, muito tranquila, tá bom? Eu vou usar na aula de hoje o PET e vou usar com vocês uma apresentação de slides e a gente vai usar também algumas informações disponíveis na internet, tá bom? Então, vamos começar usando o PET. O que eu achei bem interessante aqui nessa primeira página? Que o autor do PET, ele vai falar sobre a história desse conceito, o conceito de economias ou países emergentes. Esse conceito, de acordo com a informação do PET, ele teria sido usado pela primeira vez em 1981 por um economista, o economista Antoine van Agtmael, acho que é isso, alguma coisa assim. E ele teria usado, na verdade, o termo mercados emergentes. E aí, quando esse economista utilizou esse termo, utilizou para definir, sociedades financeiras que queriam investir no mercado asiático. Por quê? Então, por que ele usou esse termo mercado emergente? Para dizer para sociedades financeiras que valeria a pena fazer investimento no mercado asiático porque haveria forte crescimento. Então, daí o nome mercados emergentes. Então, ele se referia naquele contexto, na década de 80, aos países asiáticos que tinham um forte crescimento previsto naquele contexto, ou seja, países que eram promissores. Existem outros pesquisadores que, ao invés de utilizar o termo economias emergentes, utilizam o termo NPI, que significa novos países industrializados. É importante lembrar, terceiro ano, em que contexto esses países se industrializaram. Em que contexto essas economias emergentes se tornaram promissoras?
Então, elas se tornaram promissoras no contexto da nova Divisão Internacional do Trabalho, nova DIT, no momento em que os países centrais ou desenvolvidos começaram a exportar não só tecnologia, mas exportar suas fábricas. É neste contexto que muitas multinacionais se tornaram transnacionais, ou seja, transpuseram as fronteiras do país e aí foram se instalar em outros países, principalmente nesses que hoje a gente está aqui estudando, chamando de economias emergentes. É importante considerar que esses países emergentes, esses mercados ou economias emergentes, eram atrativos para os países centrais ou desenvolvidos, porque ofereciam a possibilidade de mão de obra barata, um amplo mercado consumidor, a possibilidade de encontrar incentivos fiscais para suas empresas. Além disso, a possibilidade de se deparar com legislações trabalhistas e ambientais mais flexíveis. Então, é neste contexto que essas economias emergentes se industrializaram, tornando-se, portanto, novos países industrializados. Gente, importante destacar que uma característica que essas economias emergentes têm em comum é o fato de que elas vivenciaram um processo de industrialização tardio. Na grande maioria dessas economias emergentes, essa industrialização tardia aconteceu mais ou menos da mesma forma. Que forma seria essa? Por meio de investimentos estatais, ou seja, investimentos públicos, investimentos governamentais, mas também com investimentos privados. E isso daqui que é uma informação importante que tem a ver com a nova DIT, e tendo o auxílio das potências desenvolvidas, uma expansão e expressão do cenário internacional. Eu diria que é, na verdade, uma expansão e expressão da nova Divisão Internacional do Trabalho. É interessante ressaltar que o autor do PET vai trazer o nome de alguns emergentes. E esses emergentes que ele traz aqui no PET são, de fato, os principais emergentes. Ele começa falando sobre os BRICS, são eles Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, do inglês South Africa, né? Ele também fala dos tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, e os novos tigres asiáticos, que seriam a Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. A gente vai estudar de forma pormenorizada os BRICS, mas os tigres e os novos tigres asiáticos, não, o PET não os detalha. Mas o PET fala um pouquinho sobre por que esse nome, tigre asiático. Primeiro porque eles estão localizados no continente asiático, e tigres porque nós sabemos que é um felino, é um animal que tem uma potência de ataque muito grande, né? Então, tem uma capacidade de se movimentar, de se colocar, de atacar muito grande. Então, essa ideia de chamar de tigres e novos tigres asiáticos é para dizer que essas economias emergentes, no caso Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, tinham a possibilidade de atacar, de crescer, de se desenvolver no contexto da economia internacional. Então, esses tigres e novos tigres asiáticos eles tiveram que implementar medidas de desenvolvimento econômico. E foram essas medidas de desenvolvimento econômico que garantiram-lhes grande prosperidade econômica nas últimas décadas. Agora, pessoal, uma coisa que é super importante que o PET traz é
central, que vocês tenham essa compreensão de que países emergentes são países mais vulneráveis às crises econômicas mundiais, porque grande parte do desenvolvimento dessas economias depende da economia e da tecnologia das nações ricas e desenvolvidas. Então, é como se eu dissesse que eles não têm uma autonomia, eles têm, na verdade, uma relativa autonomia. Então, em contextos de crise, esses países eles tendem a ficar mais expostos. Aqui, pessoal, o PET vai falar sobre o BRICS e aí finaliza a explicação da semana. Só que ao invés de utilizar o conteúdo do PET, eu vou trabalhar com vocês a apresentação de slide que eu fiz, tá bom? Acompanhem comigo aí. Então, pessoal, a apresentação que eu fiz para vocês é para tratar sobre esses protagonistas econômicos no contexto dos BRICS, tá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, pessoal, uma consideração que eu entendo que é muito importante de vocês compreenderem é que quando a gente fala de industrialização ou quando a gente fala de outros fenômenos na área de ciências humanas, não é só industrialização, não. Mas quando a gente fala de industrialização, globalização, urbanização, a gente tem que compreender que processos em ciências humanas são sempre processos e fenômenos heterogêneos, ou seja, muito desiguais. Eles se reproduzem de forma muito diferenciada pelo espaço geográfico. Então, quando a gente fala dos países subdesenvolvidos, a gente tem que considerar que entre o grupo de subdesenvolvidos existem aqueles que se industrializaram. Então, são os novos países industrializados. E esses países subdesenvolvidos industrializados também passaram a ser chamados de emergentes a partir da década de 80. Mas o processo de industrialização deles vai se iniciar por volta dos anos de 1950. Agora, essa data é uma unanimidade? Não. O processo de industrialização do Brasil, por exemplo, a gente começa a estudá-lo mais nos anos 1930, né, com o processo de substituição de importações implementado pelo governo Vargas. Mas aí nesse contexto, década de 30, 40, 50, alguns vão demorar um pouco mais, outros um pouco menos, beleza? Como eu disse na parte da explicação do PET, e eu reforço aqui na minha explicação, com a minha apresentação de slides, é que esses países subdesenvolvidos e emergentes são caracterizados pela forte dependência tecnológica. Os emergentes é interessante que, olha só, os emergentes, eles constituem aquilo que a gente chama de periferia do sistema capitalista, mas, mesmo periféricos, eles se tornaram, de certa forma, atrativos para o capital globalizado e por isso começaram a receber uma série de filiais de empresas transnacionais, ok? O termo BRICS. O termo BRICS foi utilizado também pela primeira vez por um economista, o Jim O'Neill. Ele usou esse termo para se referir em 2001, inicialmente ao Brasil, Rússia, Índia, China. Então, o termo surgiu como BRIC e não BRICS. Né? Só em 2010, se não me falha a memória, que agora é que a África do Sul passou a fazer parte desse grupo. Atenção, BRICS não é bloco econômico. Não é bloco econômico. O BRICS é um fórum de discussão dessas 5 economias emergentes, onde são debatidas propostas, onde são conversadas ações que esses países poderiam seguir para se tornar economias fortes. Então, a estrutura do BRICS não é a estrutura em si de um bloco econômico. Tá? Então, é um grupo, um fórum de discussão. Eu diria que o BRICS se assemelha muito mais
a um G20, né, a um G7, que são fóruns de discussão, do que a um bloco econômico em si. Isso é importante vocês terem essa compreensão, porque isso é muito pegadinha de vestibular. Tá? Aí eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas economias. Aqui em relação ao Brasil, eu trago dados um pouco defasados, tá? O Brasil é uma das principais economias emergentes, mas a gente vem passando por um processo de crise política e econômica desde os anos 2013, e aí isso continua se perpetuando, esse processo de crise. A crise política, ela ficou mais forte ainda com o impeachment da Dilma Rousseff, e aí ela não se resolveu ainda. 65% do PIB, aproximadamente, vem do setor terciário, ou seja, do comércio e prestação de serviços, e no ramo industrial se destacam a indústria petroquímica, metalúrgica, siderúrgica, que são indústrias de base. Destacam-se também as indústrias de bens de consumo e equipamentos de telecomunicações. A agropecuária é um trunfo muito grande da economia brasileira e, dentro do contexto da produção agrícola, merecem destaque a soja, o café, o cacau, trigo e cana-de-açúcar. Aqui tem um gráfico da Organização Mundial do Comércio que mostra os nossos principais destinos de exportação em 2013. Então, a gente pode observar aqui que nós temos a União Europeia como principal destino de exportação, isso em 2013, mas a China superou atualmente a União Europeia, então nosso principal destino de exportações atualmente é a China, mas a União Europeia continua um importante destino e também os Estados Unidos. Então esses três aqui, vai mudar a porcentagem, mas esses três continuam os principais destinos de exportação dos produtos brasileiros. Aí nós temos em menor quantidade a Argentina, o Japão, e aí esses outros aqui é um conjunto de países, tá? E de onde o Brasil importa? Também dos seus três principais parceiros de exportação. O Brasil compra principalmente da União Europeia, da China e dos Estados Unidos. E aí eu queria ressaltar que, atualmente, em 2020, esses percentuais mudaram, mas os principais países de onde o Brasil compra, países e grupo de países, continuam sendo esses, né? O bloco União Europeia, a China e os Estados Unidos. Nós também importamos muitos produtos da Argentina, da Nigéria e aí 37,20% de outros países. Agora falando um pouquinho a respeito da Rússia. De 1917 a 1991, a Rússia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então, assim como todas as outras repúblicas soviéticas, ela era uma economia estatizada, significa que a economia era controlada pelo Estado, era controlada a partir de planos quinquenais, ou seja, planos econômicos que vigoravam de 5 em 5 anos. Com o passar do tempo, a Rússia foi perdendo seu potencial econômico, principalmente com a dissolução da União Soviética em 1991. Ela perdeu seu poder econômico, mas eu não diria que perdeu o poder bélico. Então, ela ainda é um protagonista muito importante no cenário global. Em 1991, a Rússia liderou a criação de um bloco econômico, a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, e dentro desse bloco econômico, ela ainda centraliza o poder. Por quê, Daiane? Ora, porque a Rússia é a principal herdeira bélica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os anos 2000 são marcados por uma nova expansão econômica do país. A Índia é fantástica. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, perde apenas para a China. É um país muito diverso porque tem investimentos no setor têxtil, investimentos fortes no setor de tecido.
na siderurgia e no setor ferroviário, mas é também um dos principais países que exportam softwares. Então, olha que coisa, né? Tem investimentos muito fortes em tecido, mas ao mesmo tempo é um dos principais exportadores de softwares. Os indianos foram colonizados pelo Reino Unido, então eles falam inglês com muita fluência. Então, muitos indianos são contratados por empresas transnacionais por conta desse inglês fluente, né? Empresas principalmente dos Estados Unidos e empresas do Reino Unido. Os contrastes socioeconômicos na Índia, assim como no Brasil, são muito grandes, mas eu diria que na Índia esses contrastes socioeconômicos, eles vão além da desigualdade social, porque são contrastes que têm a ver também com a religião. Na Índia, a religião predominante é o hinduísmo e algumas pessoas, né, uma boa parcela de hindus ainda seguem aquele sistema de castas, né, de estratificação social. No nível mais elevado da pirâmide social estariam os brahmanes e no nível mais baixo dessa hierarquia social estariam os dalits, ou intocáveis. Tem uma novela que passou na Rede Globo que falava até um pouco sobre a Índia, que era Caminho das Índias. Aí mostrava essa estratificação social em castas, ok? Repara que eu vou falar da China no final, eu mudei a ordem, né? Eu coloquei a África do Sul primeiro. A África do Sul é considerada a principal economia da África, principalmente da África subsaariana, ou seja, a África ao sul do deserto do Saara. Os principais destaques da África do Sul ficam para a agropecuária e também para o setor extrativista. E a atividade turística é o grande destaque no setor terciário, beleza? Agora sim, nós chegamos à cereja do bolo, a China. Por que eu estou dizendo que a China é a cereja do bolo? Gente, porque a China é simplesmente o segundo maior PIB do mundo. Só perde para os Estados Unidos da América. Desde que o Donald Trump assumiu, a política econômica dos Estados Unidos vem sendo uma política de conflito com a China. Por que há tanto conflito? Por conta dessa concorrência das empresas chinesas com as empresas norte-americanas, principalmente no ramo da tecnologia. A China tem feito investimentos muito fortes em tecnologia. Então, há muito tempo a gente ficava achando que a China era só sinônimo de quinquilharia, de produtos de péssima qualidade, mas a China vem fazendo investimentos fortes em tecnologia, como, por exemplo, o desenvolvimento da internet 5G, da conexão 5G, né? Então, os Estados Unidos vêm tendo conflitos comerciais com a China, conflitos muito sérios, né, e que podem impactar o mundo inteiro. Nos últimos anos, a China passou por um processo de abertura econômica. Por que a gente tem que falar desse processo de abertura econômica? Porque de 1957 a 1961, a China foi governada por um projeto chamado de Um Salto para Frente, projeto idealizado pelo líder comunista Mao Tse-tung. E aí era um projeto muito centralista, era um projeto que fazia com que a economia chinesa fosse muito fechada, e a política chinesa era, no contexto do Mao Tse-tung, e ainda comandada por um partido único, o Partido Comunista Chinês. E aí é interessante que, mesmo com a morte de Mao Tse-tung e mesmo com esse processo de abertura econômica, do ponto de vista político, a China continua sendo um país governado por um partido único, Partido Comunista Chinês. E aí essa dualidade, economia e política, fez com que surgisse um termo
que é o chamado economia socialista de mercado, ou economia híbrida. Por que isso? Porque, do ponto de vista econômico, o modelo chinês é uma economia de mercado, né? Visa o lucro, visa a expansão dos seus produtos, visa com que cada vez mais consumidores em várias partes do mundo consumam produtos chineses. Então, do ponto de vista econômico, é uma economia de mercado. Mas do ponto de vista político, ainda é centralizado em um partido único, né, comunista, que defende o modelo socialista, com forte intervenção do Estado na economia. Então, por isso que a gente usa esse termo, economia socialista de mercado. Não sei se ficou claro para vocês. Quem assumiu o governo com a morte de Mao Tse-tung foi o Deng Xiaoping, e foi ele que iniciou essa abertura econômica. E aí, essa abertura econômica começou a acontecer na década de 80 e aí continuou na década de 90, anos 2000, 2010 e continua até hoje. Uma medida implementada pelo Deng Xiaoping, que na época, né, era o líder do Partido Comunista Chinês, foi a criação de joint ventures. Como que funciona essas joint ventures? São empresas de capital misto. Significa o seguinte, se uma empresa de outro país quisesse se instalar na China, ela teria que fazer uma parceria com uma empresa estatal chinesa. Para se instalar na China, ela era obrigada a fazer uma parceria com uma empresa estatal chinesa, formando, né, uma parceria, portanto, de empresas de capital misto, uma empresa particular e a empresa estatal chinesa. É interessante que a joint venture é diferente de uma fusão, porque ao se formar uma joint venture, as empresas elas vão preservar sua autonomia. Só que elas vão compartilhar, por exemplo, o conhecimento tecnológico. Para a China isso é muito interessante. Reparem para vocês verem. Quando a China adota essas joint ventures, a partir do momento que uma empresa de outro país vai se instalar nessa área, ela acaba sendo forçada a colaborar tecnologicamente com a indústria chinesa. Então, foi uma jogada interessantíssima para a China. Além disso, o Deng Xiaoping também idealizou a criação das ZEEs, que são as Zonas Econômicas Especiais, são plataformas de exportação, ficam no litoral leste da China. Eu vou mostrar para vocês no mapa. São plataformas de exportação, são áreas livres de impostos, são áreas muito modernas do ponto de vista tecnológico. Além disso, a China também tem regiões administrativas especiais, que são as RAEs, são Hong Kong e Macau. São duas regiões administrativas especiais porque elas detêm relativa autonomia política em relação ao Partido Comunista Chinês. Atenção, terceiro ano. Olha a expressão que eu usei. Relativa autonomia. Por que eu estou frisando isso? Porque Hong Kong, desde o ano passado, vem protagonizando uma série de manifestações gigantescas que levaram à rua milhares de pessoas, reivindicando exatamente maior liberdade. E reivindicando também o fato de que o Partido Comunista Chinês vem intervindo demais em Hong Kong, que teoricamente seria uma região administrativa especial e que por isso teria uma relativa autonomia. Mas como eu disse, é uma autonomia muito relativa mesmo, tá? Aqui para vocês verem, esse daqui é o mapa da China. Essas áreas aqui em laranja são as zonas econômicas especiais, são as áreas de grande concentração industrial. E aí eu queria que vocês percebessem em terceiro ano, olha a desigualdade industrial na China.
o leste, principalmente a faixa litorânea aqui, ó, é muito mais desenvolvida do ponto de vista industrial do que a China central e do que o oeste da China. Então, essas zonas econômicas especiais, elas concentram indústrias de siderurgia, metalurgia, equipamentos, indústrias químicas, indústrias têxteis e por aí vai. Acabou a apresentação, mas não totalmente. Eu quero que vocês fiquem comigo, que eu quero mostrar para vocês aqui esse mapinha aqui. Esse é o Google Earth, não sei se vocês já acessaram. Eu quero mostrar para vocês a província de Hubei, fica na China. Por que eu estou mostrando para vocês a província de Hubei, que é toda essa área aqui em vermelhinho? Porque a província de Hubei é onde está localizada Wuhan. Wuhan é onde o coronavírus, Covid-19, foi registrado pela primeira vez e é onde o surto começou. Então, olha, o surto do Covid-19, que hoje interfere no mundo inteiro, começou aqui, em Wuhan, na província chinesa de Hubei. E aí eu queria mostrar para vocês também, pessoal, olha aqui. Olha onde fica Hubei. Fica muito próximo dessas zonas econômicas especiais. E aí a gente precisa lembrar o que, terceiro ano? Que a China vende para o mundo inteiro e que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da China e que muitos produtos que a China vende, o Brasil compra. E aí a questão é, o vírus, o coronavírus, surgiu aqui nessa província de Hubei. Acredita-se que ele tenha surgido, né, que o surto tenha começado num mercado de animais em Wuhan, na província de Hubei, e aí tenha contaminado muitas pessoas. E aí esse vírus se espalhou, né, pessoal? Se espalhou pelo mundo. Olha onde nós estamos, gente. Vou mostrar para vocês. Nós estamos do outro lado do mundo. E o Covid-19 chegou até a gente. E aí o que eu quero colocar para vocês, gente, é a importância da China, né? Então, aqui a gente tem uma fotinho para mostrar, né? Uma paisagem de Hubei, tá vendo? Que é essa província chinesa onde teve início o surto de Covid-19, tá, gente? Então, eu acredito que o fato do surto ter começado muito próximo a uma área de zona econômica especial da China, que é uma área que exporta para o mundo inteiro e muita gente do mundo todo passa por lá, fez com que esse vírus se disseminasse pelo mundo bem mais rapidamente, sem falar do contexto da globalização que a gente vive também, né? Pessoal, a gente fica por aqui. Eu vou voltar no pet rapidinho, só para vocês verem, olha. Então, a gente finalizou aqui, ó. Tá? Finalizou a aula de explicação. A gente volta com a atividade na próxima semana. Um beijo.